Shalom Adonai Shalom, Shalom Adonai Shalom, Shalom Adonai Shalom, Shalom, Shalom. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz. A paz do Senhor, a paz, a paz, a paz. Paz seja convosco. Vamos iniciar este culto para a glória de Deus, este programa que vai por todo o mundo, onde se fala português. Que seja uma bênção para as vossas almas e vamos cantar o primeiro hino. Deus velará por ti. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas bem, Deus velará por ti. Ele te entende e te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Aleluia.
O Senhor diz que os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Amém. Para Graças estar a Deus. com eles. Vamos Aleluia. continuar cantando, desta vez um corinho. Não há Deus tão grande como tu. Amen. Não há Deus tão grande como tu. Não, não há. Não, não há. Não há Deus tão grande como tu. Não, não há. Não, não há. Não há Deus que possa fazer obras como as que fazes tu. Não há Deus que possa fazer obras como as que fazes tu. Nem com espada, nem com exército, mas com o teu Espírito. Nem com espada, nem com exército, mas com teu Santo Espírito. Oh, este monte se moverá, oh, este monte se moverá, oh, este monte se moverá pelo teu Espírito. Não há Deus tão grande como tu. Não, não há. Não, não há. Não há Deus tão grande como tu. Não, não há. Não, não há. Não há Deus que possa fazer obras como as que fazes tu. Não há Deus que possa fazer obras como as que fazes tu. Nem com espada, nem com exército, mas com teu Santo Espírito. Nem com espada, nem com exército, mas com teu Santo Espírito. Oh, este monte se moverá, oh, este monte se moverá, oh, este monte se moverá pelo teu Espírito. Amém, Aleluia, amém e aleluia. amém. E a Deus toda a glória, Amém. Glória louvor ao Senhor. e adoração a Aleluia. este querido Senhor Yes, que Jesus. trabalha para aquele que nele espera. Amen. Aleluia. Vamos aleluia. cantar mais um corinho. Não há segredo no que Deus faz. Não há segredo no que Deus faz. Ele salva e cura e satisfaz. Se a Ele vieres, então verás. Não há segredo no que Deus faz. Não há segredo no que Deus faz. Ele salva e cura e satisfaz. Se a Ele vieres, então verás. Não há segredo no que Deus faz. O que Deus faz e que Deus fez e faz. Tudo muito bem feito. Amém. Aleluia. E louvamos a Deus porque a sua criação é uma testemunha fiel do Criador em frente aos Aleluia. nossos olhos todos os dias. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos ainda cantar mais um não. Não há outro que por mim sofresse. Aleluia. Não há outro que por mim sofresse. Não há outro que por mim morresse.
Não há outro mediador, só Jesus, meu Salvador, deu a vida por mim na cruz. Não há outro que por mim sofresse, não há outro que por mim morresse. Não há outro mediador, só Jesus, meu Salvador, deu a vida por mim na cruz. Cante conosco, prezado telespectador, e diga que não há, Aleluia. debaixo do céu não há outro pelo qual Aleluia. possamos ser salvos, Amém. a não ser por Jesus. nosso Senhor Jesus Aleluia. Cristo. Não há outro que por mim sofresse, não há outro que por mim morresse, não há outro mediador, só Jesus, meu Salvador, deu a vida por mim na cruz. Não há outro que por mim sofresse, não há outro que por mim morresse, não há outro mediador, só Jesus, meu Salvador, deu a vida por mim na cruz. Glória ao Salvador! Aleluia. Glória a Deus. Jesus, Glória a nosso Jesus. Aleluia. E o importante disto é que Jesus deu a sua vida no Calvário para carregar com os nossos pecados sobre o seu Amém. corpo. Aleluia. Pelas suas feridas fomos sarados. É o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 53 e Mateus, capítulo 8. Mas aos Hebreus 11, 13 e verso 8, diz que Jesus não muda. É o Amém. mesmo Aleluia. ontem, hoje e para sempre. Yes. Glória a Isso Deus. é importante porque Jesus Cristo não só morreu, mas ressuscitou Yes. ao terceiro Aleluia. dia. Glória a Deus. Aleluia. Ontem, hoje e para sempre o mesmo é meu Jesus. Tudo muda menos Ele. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Tudo muda menos Ele. Glória ao Salvador. Ontem, hoje e para sempre o mesmo é meu Jesus. Tudo muda menos Ele. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Tudo muda menos Ele. Glória ao Salvador. Prezado telespectador, paz seja convosco. Aleluia. Fala-vos o pastor Adelino de Souza, em direto de Norte Carolina, nos Estados Unidos da América, e com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em primeiro lugar, como deve ser sempre, Deus está em primeiro lugar. A glória, o louvor, a adoração pertence a este querido Senhor, Amém. ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Yes, Jesus. E hoje, como sempre, mais um dia de boas novas, pois vamos anunciar um noticiário do céu, Aleluia. que tem sempre as melhores notícias, porque Praise elas the são verdadeiras. Aleluia. Louvado seja Deus, minha esposa convosco. Aleluia. Graças a Deus. Mais uma vez nós louvamos o Senhor e adoramos o Senhor. Amém. Glória a Deus, porque Aleluia. somente Ele é digno de ser louvado e de ser adorado. Amém. Aleluia. Amém. É bom fazer isto. Aleluia. Amém. Glória ao nome do Senhor. Daniel, aleluia, lá no seu quarto, 3 vezes ao dia, ele orava ao Senhor e intercedia por Jerusalém. Glória ao nome do Senhor.
Como é bom que os filhos de Deus tenham isto por hábito, porque é um hábito bom. Glória a Deus. Louvar o Senhor e adorar o Senhor, exaltá-lo, aleluia. Pois nós vamos estar com Ele para todo sempre, Amém. porque nós não nos devemos, aleluia, preparar aqui e ter já aqui uma maior comunhão e intimidade com o Senhor. Amém. Pois o Senhor quer ter intimidade com cada um de nós. Yes. Eu me lembro quando o Senhor Deus, lá no Jardim do Éden, todos os dias vinha falar com Adão. Amém. Oh, porque ele queria ter comunhão com ele. Amém. Bendito seja Deus. O Senhor quer ter comunhão consigo. Yes. E comigo também. Aleluia. Yes, e comigo. Você não está sozinho nesta vida aqui. O Senhor quer abençoá-lo, quer ajudá-lo, Amém. quer engrandecer o seu nome em si e em mim. Glória ao nome do Glória. Senhor, porque o nosso Deus é grande, aleluia. Muito grande. Ele quer responder às nossas orações e às nossas petições. E nós necessitamos tanto delas Amém. neste mundo tão triste, tão conturbado, com tantos problemas, meu Senhor. Glória. Ah, meu Deus, tenha Deus misericórdia daqueles que não têm esta esperança, esta certeza de que um dia vão estar com o Senhor. O Senhor os salve, o Senhor os abençoe, o Senhor os guarde, e assim, meu querido irmão, o Senhor o abençoe, a sua família, o Senhor os ajude e responda à vossa oração, Amém. em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é bom Louvado seja Deus. estarmos na Tua presença, louvar, bendizer, adorar, Aleluia. exaltar o Rei dos Reis, Yes. aquele que é Senhor em cima nos céus e embaixo na terra. Graças a Deus. Meu Senhor, aleluia, todo o joelho se há de dobrar diante de Ti, Yes. e toda a língua há de confessar, bendito seja o Teu nome. Senhor, ajuda-nos a amar-te com todo o nosso coração, Amém. com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, aleluia. Lord. Meu Senhor, aleluia. Queremos ser teus, para sempre teus, meu Senhor. Amém. Glória ao teu nome. Este mundo nada tem de bom para os teus filhos, mas, Senhor, ajuda-nos a dar testemunho de ti, Amém. enquanto estamos nele, Yes. que os outros possam ver em nós, aleluia, Cristo Jesus. Yes. Aleluia. Senhor, abençoa o teu servo. Amém. A mensagem que tens para cada um de nós nesta manhã. Os ouvintes da tua santa palavra. Louvado. Senhor, abençoa-os, ilumina-os, Amém. ajuda-os, conforta-os, Senhor. Amém. Cura os enfermos, Senhor. Lord. Estenda a tua boa mão, Senhor, Lord. e glorifica o teu grande nome Yes, no Lord. teu povo. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. E nós vamos ler a Sagrada Escritura, o nosso texto habitual de Mateus 6, verso 25 e verso 26. Jesus disse: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Diga, se você é um seguidor de Jesus, não ande cuidadoso quanto à sua vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam a celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Eu tenho, e você também. Antes de falarmos o resto da mensagem, pois hoje vamos concluí-la com a graça de Deus, nós vamos mostrar algumas notas iniciais deste programa. Este é o estudo bíblico sobre a provisão ou providência de Deus para o seu povo. Ao longo da nossa jornada precisamos ser alertados muitas e variadas vezes de que temos ao nosso dispor a ajuda divina
nos tempos da necessidade. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e não porque já a ouviu. Romanos 10, 17. Se ouvirmos as mesmas coisas, muitas vezes, são de segurança para nós. Filipenses 3, verso 1. Todos nós precisamos de ouvir continuamente Deus falar por sua palavra acerca do que Ele tem para o seu povo. E uma segunda nota diz: com esta sexta parte do estudo acerca da provisão de Deus para o seu povo, estamos dando fim a este estudo bíblico. Jesus disse: não andeis cuidadosos. Mateus 6, verso 25. E diz a palavra de Deus: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Porque ele tem cuidado de mim. Amém. Ele vai cuidar. Aleluia. E este é a parte número 6 da provisão de Deus, etc, etc. E nós vamos então tecer alguns pensamentos bíblicos sobre este glorioso e magnificente Deus, Criador do universo, que falou e tudo se fez, mandou e tudo apareceu. E aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E aquilo que providenciou Jesus para nos salvar e o deu sobre a cruz do Calvário, com o Filho nos dará também todas as coisas. Mas como está escrito, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Temos falado também sobre Isaías 59, verso 1 ao verso 3, sobre alguns dos impedimentos às respostas de Deus no tempo da necessidade. E nós precisamos de evitar esses impedimentos. E creio que em 2 de Crônicas, capítulo 7, verso 14, tem ali a instrução divina, como devemos evitar esses impedimentos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se buscar a minha face, se mudar os seus caminhos, então eu sararei a terra, eu responderei à sua oração, etc, etc. Com esta parte do estudo estamos dando fim a este sexto aspecto do estudo nas Sagradas Escrituras, que nos tem ensinado que Deus providencia para o povo no tempo das necessidades. Nós não podemos ir além daquilo que está escrito. Fomos chamados para ministrar o Evangelho, as Sagradas Escrituras, e não retóricas religiosas nem ensino humano. Mas quando nós proclamamos o que está escrito na palavra de Deus, temos cumprido o nosso ministério. O resto é com Deus e com cada um de nós. Deus supre as necessidades do seu povo, porque é assim que está escrito. E nos tempos da angústia, Deus está ali para nos ajudar. Não diz a palavra de Deus que Ele é o nosso ajudador. Sim, Senhor, Deus é o nosso ajudador, o nosso esconderijo, a nossa torre alta, o nosso lugar forte. E maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Assim, neste dia vamos meditar, a começar num dos milagres de Deus que ninguém esperaria que acontecesse e do modo que aconteceu.
Ora, o Senhor manda-nos ministrar estas coisas para que através delas a nossa fé possa ser despertada. Olha, um dia os discípulos disseram a Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. E nós temos que dizer da mesma forma: Senhor, aumenta a nossa fé. Então, vamos falar sobre este milagre que jamais alguém esperaria que Deus iria fazer o milagre da forma que o fez. Ou seja, como Deus fez a provisão alimentar de uma cidade sitiada. Há semanas, quem poderá pensar possivelmente, há meses, uma cidade com, naturalmente, muitos milhares de pessoas lá dentro, sitiada com um exército de milhares e milhares e milhares e milhares de tropas de um exército inimigo. E como é que Deus iria providenciar pão para aquela cidade saciar a sua fome? No passado, as cidades eram rodeadas de altos muros e com grandes portas e se fechavam durante a noite para a proteção do povo e particularmente quando havia guerra. Os exércitos inimigos faziam capitular os reis ou governadores, exatamente sitiando as cidades com os seus exércitos, e essas cidades tinham que se render por causa da fome. Podemos nós fazer uma ideia do que é uma cidade sitiada por grandes exércitos do inimigo durante meses, quem sabe, e meses, e sem recursos para alimentar os milhares que existiam dentro dessa cidade, dessas pessoas? Podemos nós compreender que quando o pão acaba, começam grandes problemas numa família, ou numa cidade, ou numa nação, e as pessoas começam a morrer de fome. E isto era o que estava acontecendo na cidade de Samaria, capital das 10 tribos de Israel naquele tempo. Normalmente, com poucas exceções, a produção dos alimentos faz-se nos campos e vem de terras de fora das cidades. E este assunto acerca da cidade de Samaria, que o rei da Síria cercou para capturar, está em 2 de Reis, capítulo 6, e verso 24. O exército estava fazendo capitular aquela cidade pela fome. E o rei tinha a responsabilidade. O que havemos de fazer? Bem, não havia maior culpado neste assunto senão o profeta Eliseu. Já se vê. O profeta Eliseu tinha um exército inimigo na sua mão, orou a Deus para que o Senhor lhe fechasse os olhos, e assim aconteceu, e levou-os até Samaria. E o rei de Samaria queria matá-los. Quando o profeta orou e disse: Senhor, abre os olhos deste exército. E o Senhor abriu os olhos dos soldados e eles estavam em Samaria. Isto aconteceu antes, claro. E ele queria matá-los, e o profeta disse: não, dá-lhe de comer e manda-os para o seu senhor. Então, nesta altura, a coisa era mais grave. E haveriam mais soldados, e a cidade estava cercada, e então quem era o culpado aos olhos do rei? Era o profeta, que não deixou matar os exércitos inimigos. E então, lá que temos que matar o profeta. Era isso que o rei pensava fazer. Tal era a fome ali, que a cabeça de um jumento foi vendida por uma fortuna, 80 peças de prata. E até a quarta parte de um cabo de esterco de pombas foi vendido por 5 peças de prata.
podemos nós avaliar a fome que existia lá dentro? Imaginemos as pessoas ricas e abastadas a ter que comer a cabeça de um jumento e esterco de pombas. Imaginemos que a situação era aquela que havia na cidade de Samaria. E o caso era mesmo muito sério, porque as coisas foram levadas a extremos animalescos pelas próprias pessoas, que quando o rei ia passando ouviu as lamúrias de uma mulher que lhe bradou por socorro: acode-me, ó rei meu senhor. Nesta altura, se você tem crianças ou ouvir este programa, pare-o e tire as crianças de ouvir o que vai ouvir, porque não devem ouvir o que se vai seguir. Então, aquela mulher bradou ao rei e disse: acode-me, ó rei. Chegou o tempo de cumprir-se as maldições de Deus de Levítico 26 e Deuteronômio 28, que até os próprios filhos iriam comer. As pessoas, até os próprios filhos, iriam comer por causa da desobediência e obstinação contra o Criador e Senhor das suas almas. Se eles desobedecessem, e assim aconteceu, chegou a essa altura de se cumprir a maldição no próprio povo de Israel, por escolherem desobedecer a Deus e às suas palavras. E por aquele tempo Samaria era a capital das 10 tribos, do reino dividido entre Judá e Israel, sendo Samaria e Jerusalém as suas capitais. E essa mulher acusava a outra mulher de ter escondido o seu filho. Ó rei, acode-me! E esta história macabra tinha acontecido e o rei ouviu a sua história. Esta mulher me disse: dá cá o teu filho para que hoje o comamos. Parece incrível que humanos possam fazer isso. Mas o Senhor tinha falado que isso iria acontecer se desobedecessem às suas leis. Esta mulher escondeu o seu filho para que hoje o comamos, porque ontem comemos o nosso filho. Que coisa tão baixa. Eu creio que há animais que não fazem isso, protege-os. Nós temos visto que há galinhas que protegem os seus pintainhos das aves de rapina. Nós temos visto outros animais selvagens que escondem os seus filhos, protegem os seus filhos dos caçadores, e etc, etc. Mas chegou a uma altura que homens e mulheres, criados à imagem e semelhança do seu Criador, chegam a esta macabra situação. E dava-se o cumprimento da maldição de Deuteronômio 28 e Levítico 26. Então, cozemos o meu filho e o comemos, mas dizendo-lhe ao outro dia: dá cá o teu filho para que o comamos, escondeu o seu filho. E o rei rasgou os seus vestidos. O rei logo decretou sentença de morte para o profeta Eliseu. 2 de Reis, capítulo 6, 24 a 31. Para o rei a culpa era do servo de Deus. Como diz o verso 31, prometeu tirar-lhe a cabeça do profeta. Para ele, o servo de Deus era o culpado, não ele, mas era o servo de Deus. Ainda hoje é assim. Satanás é o acusador dos irmãos, mas Deus defende o seu povo. Amém, graças a Deus. E o profeta falou dizendo: ouvi a palavra do Senhor. Amanhã, quase este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Mas a cidade estava cercada com milhares e milhares e milhares de soldados, bem guarnecidos. Como é que o profeta vai falar que amanhã
não é daqui a um mês. Amanhã vai haver comida para vocês comerem. Como é que o profeta sabia? Não sabia, não, senhor, mas o profeta sabia que a palavra de Deus tinha que cumprir-se, que era servo de Deus. E quando os servos de Deus anunciam o que está escrito, deixamos o resto com Deus. E é só. Louvado seja Deus. E estas palavras jamais poderiam ser palavras de qualquer homem com uma cidade sitiada por milhares de soldados inimigos. Mas Deus falou através do seu servo. O Senhor fez duas coisas muito interessantes e muito fora do vulgar ou comum. E o valor estava na palavra do Senhor. Não está em que o profeta saberia como viria essa provisão, essa comida para a cidade, mas sabia o que Deus ia fazer. O que é que Deus ia fazer? Era cumprir a sua palavra. Mas como? Não sei! E ninguém sabe. Mas Deus sabia. Era o único que sabia como havia de cumprir a palavra que deu ao seu profeta. Deus tem os seus meios para cumprir a sua palavra e só Ele sabe como vai acontecer o milagre. E nós não sabemos. E neste assunto, a primeira coisa que Deus fez foi usar 4 homens leprosos para trazerem notícia à cidade que no campo militar do inimigo que cercava toda aquela cidade haviam ali muitos cavalos, jumentos, vestidos e muito pão para comer. Deus ia usar 4 homens leprosos. Mas os leprosos tinham que andar bem longe e dizer bem alto, leproso, leproso, leproso. Como é que Deus ia usar estes 4 homens leprosos para cumprir a sua palavra? Algum dia chegaria à cabeça de alguém que o Senhor ia fazer isto? Pois foi isso que aconteceu. Eles disseram, nós estamos aqui e vamos morrer. Uma vez que a gente vai morrer, vamos ao arraial dos Círios. Se nos deixar viver, a gente vive. Se nos matar, então somente morreremos. E eles foram. E sabe o que é que aconteceu? Não havia lá nenhum soldado. Mas só havia jumentos, cavalos e um sem número de comida. Um exército de milhares e milhares e milhares de soldados tinha muita comida para seu sustento, pelo menos 2 ou 3 vezes por dia, não é verdade? E Deus sabia onde estava a comida. E Deus sabia que aqueles 4 homens leprosos ainda eram o seu veículo para anunciar ao povo cercado da cidade de Samaria que Deus, no meio das angústias, é benigno até para com os ingratos e maus. E o povo de Israel eram esses ingratos e maus. Louvado seja Deus. Será que jamais alguém esperaria que Deus ia fazer com estes leprosos fossem o veículo para que Deus suprisse o pão para uma cidade? Mas Deus assim o fez e assim está escrito em 2 Reis 6. A segunda coisa que Deus fez no meio destes soldados, destes milhares que cercavam aquela cidade, a segunda coisa que Deus fez foi uma coisa tão fora de vulgar à nossa compreensão, que este milagre é tão grande e tão maravilhoso que não trouxe exército nenhum para que aquele exército que cercava a Samaria fugisse. Sabe o que é que Deus fez? Somente fez barulho. Somente fez os soldados inimigos ouvir barulho. Pum, 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 de cavalos e de carros.
um barulho estrondoso que vinham a caminho, e eles, para salvar a sua vida, com licença, toca andar. E não ficou nem sequer um soldado daqueles milhares e milhares e milhares que ali existiam. Deus somente fez ouvir um barulho. Aleluia, glória a Deus. E todos os soldados inimigos fugiram. E todo aquele sustento que estava ali foi para Samaria. E Deus assim providenciava, porque Deus tem as suas maneiras de providenciar. Quando nós pensamos que o Senhor vai fazer de uma forma, Ele pode fazer de uma outra que a gente não espera. E foi isso que aconteceu. Deus fez isto para que houvesse a farinha e a cevada à porta de Samaria. Nós vamos ler em 2 Reis, capítulo 7, verso 1 ao verso 16. 2 Reis, capítulo 7. Diz assim: Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Como o servo de Deus podia falar desta forma com uma cidade cercada? Mas Deus tem os seus processos de fazer cumprir a sua palavra. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, o profeta disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Profecia sobre profecia para ser cumprida. E a Bíblia Sagrada diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E 4 homens leprosos estavam à entrada da cidade, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? E se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. E se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, então somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios, e chegando à entrada da cidade dos Círios, eis que não havia ali ninguém. Deus tinha afugentado aqueles exércitos, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alegou contra nós os reis dos Heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, fugiram para salvar a sua vida. Vejamos como Deus opera maravilhas. E diga comigo: Deus é o mesmo que não muda. Yes, aleluia. E diga comigo: para Deus não há acepção de pessoas. Amém. E nós agarramos-nos aí. Todos nós precisamos de Deus na nossa vida. Amém. E nós agarramos-nos aqui. E dizemos: Deus querido, está escrito assim: faça-se em mim um milagre. Faça-se em mim a tua maravilha. Amém. Faça. Louvado seja Deus. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata, ouro, vestidos, e foram-se, esconderam e voltaram e encontraram em outra tenda dali, também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem, este é o dia de boas novas. Diga: este é o dia de boas novas. Amém. E nos calamos. Se esperarmos até à luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que vamos agora e anunciaremos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos Círios, e eis que não havia ali ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados e tendas como estavam dantes. Estavam dantes. E clamaram aos porteiros e estes anunciaram:
dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os filhos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados. E esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Este pensamento natural, até acho que era natural pensar assim, natural, mas não espiritual. Aqui estava a mão de Deus levando os sírios para bem longe, fugindo ao barulho dos exércitos. Então, um dos seus servos respondeu e disse: toma-se, pois, 5 cavalos do resto que ficou aqui dentro, e que são toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto, e eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram. E enviemos-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestidos e aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora e voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Como Deus supera as necessidades do seu povo encurralado, e queria lhe dar uma lição. Estava-se cumprindo as maldições naquele povo, e mesmo assim o Senhor era misericordioso, suprindo as necessidades, e da maneira que o fez. Bastou apenas um barulho, não exércitos, mas o barulho de exércitos. Louvado seja Deus. Então saiu o povo e saquearam o arraial dos sírios, e havia 1 medida de farinha para um ciclo e 2 medidas para um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E o verso 17 diz: puseram ao rei à porta o capitão, em cuja mão se encostava. E o povo atropelou na porta e morreu, como falara o homem de Deus, que falou quando o rei dissera a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada para um ciclo e 1 medida de farinha para um ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, podia fazer-se isso, conforme essa palavra? Nunca duvide, porque aquele homem duvidou e morreu. Nunca duvide do que Deus pode fazer. Amém. Glória a Deus. Isaías 64:4, diga. Isaías 64:4. Diga, Isaías 64:4. O que é que lá está escrito? Que Deus trabalha para aquele que nele espera. Amém e amém. E diz: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim sucedeu, porque o povo atropelou a porta e ele morreu. Não é isto maravilhoso? Que Deus supera conforme a sua palavra e a maneira que o Senhor entende todas as provisões alimentares de um grande exército serviram para cumprir a palavra que Deus deu ao seu servo, o profeta. Deus é magnificente e supera as necessidades à sua maneira e no seu tempo. Não foi preciso verem exércitos em socorro de Israel, mas apenas o inimigo ouvir o barulho. Deus tem as suas formas como atuar para suprir as providências para o seu povo. Isto não era apenas uma família, nem 10 famílias. Era uma cidade completa a morrer de fome. Louvado seja Deus. Este milagre da provisão de uma cidade sitiada é motivo para dar a glória a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvor e adoração pela sua provisão, porque Ele é o mesmo que não muda e para Ele não há acepção de pessoas. Ele sabe que nós temos necessidade. Ele sabe que nós precisamos dele. E Ele sabe que nós estamos aqui. E deixa-me dizer que Ele sabe que eu estou aqui. Ministrando a palavra de Deus, Ele está aqui, em qualquer lugar aqui, dentro deste estúdio. O Senhor está aqui, ouvindo as palavras do seu servo,
que o magnifica, que o exalta, que o adora, que bem diz e proclama que a sua palavra é a verdade. E aquele que nos deu o Filho, com o Filho, nos dará também todas as coisas. Amém, amém e amém. E agora vamos ver algumas provisões escritas no Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus supriu a Pedro 2 barcos cheios de peixe, por lhe ter emprestado o barco para ele pregar um curto sermão. Lucas 5, verso 1 ao verso 7. Pedro tinha andado toda a noite e nada tinha apanhado. E ele ficou pensando, andando toda a noite e nada apanhamos, o que é que vai ser? Mas olha, Senhor, segundo a tua palavra, eu vou lançar as redes ao mar. Será que podemos avaliar este milagre? E tal foi a pesca, que não só um barco foi cheio, mas 2 barcos. E tão grande foi o seu espanto que Pedro disse a Jesus: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Ora bem, as palavras que Jesus disse a este pecador, Pedro, foi de que não temas, desde agora em diante serás pescador de homens. Amém. Acabou a pesca para Pedro com 2 barcos cheios de peixe. Ele viu um milagre maravilhoso. E dali para a frente o Senhor o ia instruir para ser pescador de homens. Aleluia. E esta é uma pesca muito mais importante, porque cada pessoa vale mais do que o mundo inteiro. E se nós soubermos e compreendermos isso, nós podemos dizer como Isaías disse quando ouviu: a quem enviarei? Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém. Glória a Deus. Essas palavras eu também compreendi desde que me converti em 1967 com a minha esposa, que uma alma só vale mais do que o mundo inteiro. E temos andado por um lado e por outro, em Portugal, na África e na América, proclamando este Evangelho Sagrado. E eu me admiro a mim mesmo. Eu vou fazer este mês, querendo o Senhor, vou fazer 89 anos, daqui a dias, se Deus permitir. Eu vou fazer 89 anos, minha esposa fará 79. Não é isto maravilhoso que Deus ainda nos dá a graça de proclamar este Evangelho da paz, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Louvado seja Deus. Pois bem, em segundo lugar, nas bodas de Canaã, não há muito tempo que falámos sobre isto também, onde Jesus foi convidado, ao faltar o vinho, o Senhor fez melhor vinho. Em João 2, verso 1 ao verso 10. E havia ali 6 talhas, cada uma cabia 2 ou 3 almudes, conforme está escrito. Portanto, pensamos que no total caberiam ali cerca de 18 almudes de vinho. Como pode ser então? O Senhor mandou encher aquelas talhas de água aos servidores. E eles sabiam, tinham de buscar água e pôr água dentro das talhas, que era para a purificação dos judeus. Eles sabiam. E sabe uma coisa que aconteceu? Depois das talhas ficar cheias, o Senhor só disse: tirai agora. Ele vai ao mestre-sala. Naquele ponto em que as talhas acabaram de ser cheias, até Jesus falar: tirai agora, deu-se um milagre. O melhor vinho, a água feita vinho. Não é Deus maravilhoso? Olha, este querido Senhor Jesus não é apenas o homem que pensavam um profeta, alguns chamavam-lhe até que era um mentiroso, um enganador, outros diziam que ele tinha demónio, etc. Mas ele era Deus revelado em carne. Ele próprio disse: eu e o Pai somos um, e ponto final. Quem me vê a mim, vê o Pai, e ponto final. E ninguém vinha ao Pai senão por mim, ponto final. E debaixo do céu nenhum outro nome há dado, debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, como dizem Atos 4, verso 12, e ponto final. Jesus não era apenas o homem, era o Criador das coisas visíveis e invisíveis. Está escrito: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
E o Senhor fazia este milagre da água, transformou em vinho. E melhor vinho. E melhor vinho. Em terceiro lugar, no deserto, este mesmo Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, e tanto peixe era que deu para saciar cerca de 5.000 pessoas. E ainda sobraram 12 alcofas cheias. Mateus 14, verso 14 ao verso 21. Perguntemos ao dono de um restaurante o que é preciso para dar de comer um almoço a 5.000 pessoas. E ele, naturalmente, vai levar as mãos à cabeça e vai dizer: nós nem sequer temos instalações para levar tanto povo, e tampouco temos uma padaria para fazer tanto pão, para dar de comer a 5.000 pessoas. Mas o Senhor, daqueles pães e daqueles peixes, pegou neles e multiplicou-os e deu-os de comer, e ainda sobrou daquilo que fez. Deus é magnificente. E Jesus não era apenas o homem, mas sim o homem-Deus, que ministrou ao povo de Israel os milagres e maravilhas que ninguém tinha feito. E mesmo assim foi desprezado. Mas, pastor, está escrito que isso havia de acontecer, sim senhor, havia de acontecer. E ao terceiro dia, depois de ser crucificado e posto no sepulcro, Jesus ressuscitou. Por isso ele é a nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós. E foi dado todo o poder nos céus e na terra, por quanto pagou o preço da nossa redenção com a sua vida e com o seu sangue. E o Senhor Jesus fez estes milagres e maravilhas. Jesus não é nenhum líder de uma religião chamada cristã. Ele não é nenhum líder. Ele é Deus revelado em carne. E cada um de nós tem que fazer essa confissão. Se não fizê-la, se eu não fizer, não há céu para si. Jesus é Deus revelado em carne. Em quarto lugar, quando o amigo de Jesus, chamado Lázaro, morreu, estando já há 4 dias no sepulcro, quando Jesus chegou ali, ele só disse estas palavras: Lázaro, sai para fora. O povo foi com ele. Não, como é que vai acontecer? O que é que ele vai fazer? Lázaro já cheira mal. Mas o Senhor Jesus falou: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. E disse o Senhor: desamarrai-o, deixai-o ir. Que maravilha é este Jesus! Porque é que até os mortos já cheiram mal, ressuscitam a autoridade da palavra de Jesus? Porque ele próprio, Jesus, disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém e amém. E para finalizar, Jesus providencia, guiando o seu peregrino. Nós andamos numa peregrinação para o céu. Jesus afirmou: quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 16 e verso 13. O trabalho dos crentes tem um guia naquilo que hão de fazer e que hão de falar. Isaías 58 verso 11, já no passado, Deus afirma: e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Deus faz estas promessas e Deus é o mesmo que não muda. Eu aplico-as a mim, você aplique-as a si. Segundo lugar, vejamos o segredo intrínseco da provisão material e espiritual de Deus, segundo os seus ditames, segundo ou aviso, ou regra, ou ordem, segundo aquilo que Deus ordena e diz. Este é um dos assuntos de maior importância na vida dos servos de Deus, que é o segredo. E esse segredo só é segredo até ser revelado. O segredo é que está em buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, como diz em Mateus capítulo 6 e verso 33. Estas são as regras divinas. E antes de finalizar este estudo, devemos ter em conta que tudo o que foi ministrado sobre a providência de Deus não impede de forma alguma que
muitos e variados milagres e em variadas formas ainda aconteçam nos nossos dias. Não impede. Porque Deus diz, estarei convosco todos os dias, na pessoa de Jesus, até à consumação dos séculos. E isto porque os milagres de Deus nunca acabam, porque Deus nunca muda. Jesus é o mesmo que não muda. Hebreus 13 e verso número 8. E ao longo do tempo da igreja e em todos os séculos, o Senhor é o mesmo Senhor compassivo, até para com os ingratos e maus. E se havia alguns ingratos e maus, era o seu próprio povo dentro da cidade de Samaria. E Deus providenciou à sua maneira para os ensinar que Deus é poderoso para fazer mais abundantemente além daquilo que sabemos pedir ou pensar. Ele mesmo deu à sua igreja vários dons, inclusive os dons de milagres. Diga amém. Deus não muda. Os milagres de Deus continuam nestes dias como no passado. Os dons estão em operação nestes dias como no passado. Eu creio que os dons de Deus são para a sua igreja em todo o tempo da sua existência. E quem crê, diga amém e amém. Em 1 Coríntios 12, 27 e 28 afirma, ora vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas, pôs na sua igreja. E a sua igreja está na terra hoje como esteve no passado. No meio da sua igreja o Senhor tem estes dons em operação e nem todas as pessoas têm todos os dons. Alguns têm um, outros têm dois, outros têm três. E graças a Deus porque o Senhor distribui conforme a sua capacidade. Mas nunca se esqueça que a igreja hoje é como no passado também, nunca muda. Louvado seja Deus. E deixe-me dizer-lhe que isto com que Deus capacitou a sua igreja nunca foi alterado, nem o poderá ser. Se a igreja foi assim constituída no princípio, assim ela será até ao fim capacitada com os dons de Deus. Deus não altera o que saiu da sua boca. Isto já vem do Velho Testamento. Deus não altera aquilo que saiu da sua boca. E ninguém tem o direito de dizer o contrário. No Salmo 89, verso 34, diz, não quebrarei o meu concerto, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. E alterar significa mudar o assunto, o sentido daquilo que foi dito. Deus não altera aquilo que saiu dos seus lábios. Em Ezequiel 11, 12 e verso 25 afirma, eu, o Senhor, falarei e a palavra que eu falar se cumprirá. E não será diferida. Falarei e a cumprirei. Isto significa, isto de ser diferida, significa ser diferente. Deus não fará diferente hoje daquilo que o Senhor falou no passado. A palavra que o Senhor fala não volta para ele vazia. Tanto no passado como no presente. Fará prosperar para aquilo para que é enviada. Não altera nem é diferida. Em Lucas 21, verso 33, Jesus disse, passará os céus e a terra, as minhas palavras não vão passar. O Deus que prometeu à sua igreja é para todo sempre que ela exista. Deus continua a fazer milagres e maravilhas entre o seu povo, providenciando a quem tiver fé para receber a sua necessidade de acordo com a sua vontade. Talvez muitos de nós procuram saber de Deus porque não responde. Outros dizem que Deus responde todos os dias aquilo que Ele quer. Faça um ponto de interrogação e veja se isso está correto. Porque está escrito, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quais outras coisas? Não é aquilo que a gente quer, é aquilo que temos necessidade. Aquilo que, porventura, estejamos em necessidade dessa provisão.
porque aquele que não quiser trabalhar não coma também como o Senhor tem ministrado. E finalmente, São Paulo afirmou em Filipenses 4, verso 19, o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. São muitas as vezes que eu falo isto e que muitos outros servos de Deus falam isso. Mas precisamos ler o contexto para que o texto se cumpra em nossas vidas. Não se pode entender este texto sem o contexto que nos informa da sementeira dessa igreja na ajuda que tinham dado ao seu servo para a obra da missão. Deus providencia à sua maneira para o seu povo quando estiver em angústia. Sabemos nós a razão desta profecia de Filipenses 4,19? Sabemos nós a razão dessa profecia divina para a igreja de Filipos? A razão está no verso número 15. O que temos meditado nas Santas Escrituras é motivo para dar a Deus a glória, o louvor e a adoração, porque Deus continua sendo o nosso ajudador. E não temerei como possa fazer a carne, nem temerei como possa fazer o homem, porque maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Porque Deus supre para o seu povo de formas que muitas vezes não se esperam, como tem ensinado as Santas Escrituras. Deus providenciou no passado, como está escrito, a palavra da verdade. E também o faz no presente, nas suas condições, porque também está escrito que Jesus nunca muda. Hebreus 13 e verso 8. E para Deus não há acepção de pessoas. Atos 10 e verso 34. Se preenchermos as condições divinas, se o meu povo que chama pelo meu nome, segundo Crônicas 7,14, temos aí o resultado. Os filhos de Deus podem ter necessidades como qualquer outra pessoa, mas Jesus disse, o Pai Celestial, bem sabeis que tendes necessidades destas coisas. Mateus 6 e verso 32, dele suprirá à sua maneira. E diz o nosso texto inicial, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir. E disse, as aves do céu não semeiam, nem têm celeiros, e Deus trata delas. E nós temos mais valor do que essas aves. Deus providencia o seu povo que anda com ele. E Deus é o mesmo Senhor do passado. E nós terminamos aqui este assunto bíblico. Para a semana, se Deus quiser, nós estaremos convosco, se Deus permitir, a este mesmo horário, até que Deus queira. Que o Senhor os abençoe, tenham uma semana na paz de Deus. Amém e amém. Obrigado por terem vindo e pedimos em nome de Jesus que repartam esta mensagem com o vosso próximo. Amém e amém.